muito obrigada pela sua presença mais uma vez, pela sua audiência. Estamos aqui de volta com o programa Elas Conectam. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estiveram semana passada, foi a nossa estreia. Quero muito agradecer o carinho de todos os comentários que a gente teve. Olha, muito obrigada. O programa Elas Conectam tem esse foco do empreendedorismo. Então a gente vai trazer sempre vários temas bacanas, várias histórias de empresas, de empreendedores. A próxima história pode ser a sua, por exemplo. Então venha com a gente, faça lá a sua pergunta no direct, lá do @elasconectam, lá no Instagram, que a gente vai ter o maior carinho de te responder. E hoje, para abrir esse nosso segundo programa, a gente vai ter um tema muito bacana, que está sendo muito comentado no mercado corporativo, que é o neuromarketing. E não poderíamos deixar de convidar um especialista, uma sumidade no assunto, que é o Henrique Akiba. Ele é diretor do IBN Brasil, Instituto Brasileiro de Neuroeconomia e Neuromarketing. Além disso, ele é doutor em Psicologia Experimental da USP, chefe de pesquisa e diretor do IBN, como eu falei, e ele realiza estudos na área de psicofisiologia cognitiva e afetiva e prevenção em saúde mental na Arte de Viver Brasil. Henrique, muito obrigada pela sua presença, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Dani, muito obrigado pelo convite, né? Espero que seja um momento bem útil para os nossos espectadores. Que bom, vai ser muito, né? E assim, para a gente começar falando desse tema, o que é neuromarketing? Bom, como o próprio termo diz, é a mistura das neurociências com o marketing. Tá. Então, a gente vai utilizar certas metodologias e conhecimentos sobre o comportamento do consumidor para aplicar para o mercado. Basicamente, essa é a ideia geral do neuromarketing, né? Tá. De maneira bem sucinta. E é um estudo muito recente, né, Henrique? Foi há pouco tempo que aconteceu esse estudo do neuromarketing. Basicamente, tem uns 20, 30 anos que você tem os primeiros estudos de neuromarketing envolvendo estudos sobre neurovendas, né, o entendimento especialmente neuroeconomia, que seria como entender quais são as bases fisiológicas da tomada de decisão das pessoas. Né? O que estaria acontecendo no nosso inconsciente, nossa cabeça, quando a gente está tomando decisões, seja elas de consumo, seja elas na vida de maneira mais ampla. Entendi. E entra também a psicologia nesse estudo? Com certeza. Com certeza. A psicologia, ela já mapeou vários aspectos, né? Inclusive o marketing bebeu bastante na psicologia em termos do comportamento consumidor. E muito do que a gente trabalha também no neuromarketing, veio também da influência da psicologia cognitiva e da análise do comportamento, né? Como, por exemplo, os vieses cognitivos, os gatilhos mentais, né? Tiveram sua origem na psicologia. Legal. Né? E a gente está vendo, principalmente agora, nessa época, como que as pessoas estão procurando saber mais, né? Como que elas funcionam, né? O cérebro funciona. A gente está vendo muito esse tema, né? Como eu falei, é um tema muito abrangente. Mas ainda existe, aí até uma pergunta que não quer calar, né? A gente vai ter esse quadro aí no nosso programa. Pergunta que não quer calar agora. Eu já ouvi falar muito que o neuromarketing, ele tem um viés de manipulação. Tem isso mesmo? Como que é? Perfeito, né? Isso é importante a gente pensar o marketing como um todo, né? Basicamente, você tem uma série de estratégias que são empregadas para você conseguir chegar até o seu cliente, chamar a atenção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre atenção, né? Mas basta pensar que chega no seu cérebro cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. E você tem apenas um processamento que chega à sua consciência de 50 bits. Né? 50 bits. E o que é esse bit aí? Sabe quando você pega aquela memória do computador ou mesmo do celular, que você quantifica ela em bits e bytes? Então eles fizeram um estudo avaliando isso no que se refere ao nosso cérebro. E o que acontece, basicamente, a maior parte das informações, elas ficam de maneira inconsciente. O que o neuromarketing faz de maneira mais ampla, e até o marketing há muito mais tempo, né, é olhar para isso e conseguir tanto mapear tomadas de decisão e comportamento do consumidor de maneira científica, né? Mas indo sem fugir da sua pergunta, né? Basicamente, é muito importante, né, em todo tipo de campo que você tenha um cuidado ético sobre o que vai ser feito. E as pessoas têm uma
certa ilusão do que de fato pode ser obtido através dessas ferramentas. Não é como se você fosse de fato entrar na cabeça das pessoas e imaginar, viver exatamente o que elas estão pensando. Né? Tá. Quem dera a gente tivesse tecnologia assim hoje em dia, né? A psicologia, a neurociência como um campo ganharia muito com isso. Né? Sim, claro. Mas ainda não é o caso, muito pelo contrário. A gente consegue ter alguns padrões e tendências que a pessoa consegue ver de direcionamento da atenção, do comportamento apetitivo dela, do que ela está gostando, do que ela não está gostando. E tem várias aplicações boas disso, né? No sentido de você prover de fato que os consumidores têm necessidade, né? Algo que seja mais alinhado com as necessidades dele. E é isso que geralmente também promove o sucesso das empresas que estão lutando por um espaço aí no mercado. Né? Então, na verdade, não é manipulação. Eu já ouvi muito isso. Porque eu já fiz um curso há um tempo atrás sobre neuromarketing. Eu, quando aplico em treinamentos, eu acabo falando um pouco do neuromarketing, dos gatilhos, das ferramentas que até você vai falar daqui a pouco. E as pessoas falam, isso daí é manipulação de marketing. Mas, na verdade, o que eu entendo é que o marketing, ele tenta deixar a empresa, ou seja, enfim, o produto que ele está vendendo mais atraente. Perfeito. E com essas pesquisas auxiliam para que isso aconteça. Não é verdade? Ele o marketing, onde o neuromarketing entra a suprir dessa forma, né? De maneira geral, o ser humano ele não se tatua de maneira tão racional, digamos assim. Nós já viu quantas vezes a gente fala que vai fazer alguma coisa e na realidade a gente faz outra coisa? Nossa. Ou então a gente não tem uma capacidade tão boa de falar de fato como a gente está se sentindo sobre sobre um produto, ou o que quer que seja, né? Então o neuromarketing ele vai olhar para o corpo da pessoa, para os padrões fisiológicos dela para conseguir trazer essas respostas, né? E ser mais assertivo que as técnicas tradicionais. Procrastinar dá um prazer, né? Deixa para depois. E tem aquele negócio também que 5% de todas as nossas decisões são baseadas no nosso consciente. E as outras 95% são inconscientes. Então, isso também é uma forma de entender, né? Por que o neuromarketing está sendo tão estudado. Exato. Porque o cérebro, né, o nosso cérebro, ele é total a nossa tomada de decisão é no inconsciente. Uma boa parte... Eu quero fazer academia, eu quero ficar com o corpo bonito, mas aquele bolinho eu vou deixar para depois. Na verdade, nós ainda temos uma boa parte do nosso cérebro que é primitiva, digamos assim, né? Então, assim, e é justamente ali que vale a pena que o mercado, o pessoal que está fazendo as propagandas consiga conversar, né? Porque a gente atua de maneira irracional, né? E apesar da gente não perceber ou não estar atento sobre isso a maior parte das vezes, de fato já se percebeu há muito tempo o valor de conseguir atuar sobre esses gatilhos mentais, esses padrões das pessoas a viverem, né, e decidirem de maneira a conseguir chegar até elas. Seja chamando sua atenção, seja melhorando suas vendas, seja, enfim, controlando o comportamento. Entendi. Né? Agora sim, a gente está falando, eu acho que é interessante a gente também falar que isso, muitas empresas, grandes empresas, que a gente vê inclusive em propagandas e tudo mais, elas utilizam muito, né? Então as grandes empresas já estão fazendo isso há muitos e muitos anos aí, com essas pesquisas. Agora, eu queria saber, para quem está vendo a gente, inclusive se vocês quiserem mandar para a gente, quem está aí no link ao vivo no Facebook, estou aqui com o celular, vocês mandem mensagem, fiquem à vontade, que a gente vai tentar responder aqui ao vivo, tá? Por favor. E aí, isso que eu queria falar. Para a pessoa que está vendo, que às vezes tem um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, ou até mesmo ela vende um produto. Hoje a gente está vendo que esse ano o empreendedorismo foi assim um boom. Com certeza. Muita gente está virando empreendedor. Como que ela faz? Como que ela promove a marca dela? Através do neuromarketing, coisas básicas, uma dica básica. Perfeito. Bom, primeiramente, é legal entender um pouco de como o cérebro funciona, né? A nossa tomada de decisão, a nossa maneira de lidar com as coisas, geralmente são muito custosas ao cérebro humano. Então a gente tende, uma vez que tomar uma decisão, manter ela. Então o primeiro ponto é, uma vez que você conseguiu fidelizar o cliente, é muito comum que ele comece a procurar mais informações sobre isso, né? Então vale a pena você investir, porque uma vez que o cliente você fidelizou ele,
né? O branding de fato funciona, né? Então ele tem uma tendência maior a falar mais, se tornar um promotor da sua marca. E ao mesmo tempo, se você... Uma questão muito simples, você acaba frustrando ele por alguma coisa que às vezes nem é tão controlável, pode gerar uma série de questões negativas, né? Como ele pode falar mal, e mudar de ideia é uma coisa que é muito custosa também em termos mentais, né? Outro aspecto que pode ser interessante para a gente colocar em mente, né? Por exemplo, no que se refere a vendas, né? O que será que vende melhor? Você ter 35 produtos no seu cardápio de escolhas ali, ou você ter 5 produtos? O que você acha? Eu acho melhor 5, porque eu já sou totalmente indecisa. Se vê 35, eu vou ficar indecisa. Perfeito, né? A maior parte das pessoas ficam, né? Inclusive, num estudo canônico do campo, eles perceberam que só o fato de você diminuir a quantidade de produtos na marca aumentou em 20% a venda dos produtos. Olha, é muito desgastante, é bem cansativo, às vezes você tem que parar e ficar selecionando. Então, é muito importante que quando você for montar o mix de produtos da sua loja, do seu negócio, você faça isso de maneira muito estratégica, né? Porque, às vezes, até você já tem uma quantidade enorme, né? Fala com especialistas, né? Tenta fazer, por exemplo, um catálogo que divida eles em áreas diferentes, em categorias diferentes. Isso facilita. E é muito comum também em alguns sites, por exemplo, desses softwares as a service, né? Que você contrata uma assinatura de um software. Software as a service. Isso. Tá. Né? Os SaaS. SaaS. Isso. SaaS. Né? Eles já meio que deram um empurrãozinho para te ajudar na escolha. Por exemplo, esse aqui é a opção mais escolhida, né? A gente processa isso de maneira a facilitar a nossa escolha e, portanto, favorecer. Legal. Né? Nossa, cada dica boa, né? Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que às vezes as pessoas querem começar já a fazer um monte de coisa. Foca, faz um portfólio menor. Às vezes é melhor dessa forma. A gente às vezes começa direcionando melhor. Assim você vai direcionar melhor para o seu público. Ele não vai ficar indeciso e vai vender, vai comprar mais, né? Perfeito. Você melhora a sua experiência de compra. É bem complicado em termos de manejo de estoque, né? E você perde competitividade quando você tem um cardápio muito grande, digamos assim. Sim. Então, de fato, pode ser um tiro no pé se você ter muitos produtos dentro do material. Isso foi comprovado na literatura várias e várias vezes, né? E para todos os negócios, né? Assim, seja um restaurante que às vezes tem um cardápio gigantesco, como que você vai ter tudo aquilo, né? De insumo. Eu já trabalhei, já fiz consultoria em restaurante, eu sei como que é. Loja de roupa também, não dá para você, né, pegar todos esses públicos. Dá vontade da gente querer pegar todos, mas não dá. Olha, gente, Henrique, o papo tá ótimo. E a gente agora só vai para um rápido intervalo. Espere a gente no bloco 2, não sair daí. Até lá. Até mais. Eu sou a Jéssica, eu sou uma das sócias da Palomar Balões. Nós trabalhamos com balões, dando foco na personalização para aniversário, presentes e várias ocasiões. Na verdade, a gente nunca teve medo, né? Acho que o nosso diferencial é a coragem. Minha dica é não tenham medo e acreditem que o sucesso ele vai acontecer. Pode demorar, mas ele acontece. Olá! Você conhece o vídeo estilo whiteboard? Se não conhece, eu vou te apresentar agora. Sabia que só na Web Rápida você pode contratar um vídeo super profissional como este a partir de R$ 49,90? É isso mesmo! Por apenas R$ 49,90 você terá um vídeo contando tudo que a sua empresa tem de melhor. Faça como vários e vários clientes felizes espalhados por todo o Brasil. Web Rápida, uma galera apaixonada por resultados e desafios.
Voltamos aqui, bloco 2 da nossa entrevista. E olha só, falei que eu estaria aqui no Facebook, ao vivo, e eu estou vendo já algumas pessoas fazendo alguns comentários. Quero agradecer a Cláudia Márcia Andrade, aqui da Oliva Requinte. Obrigada, Cláudia, pelo excelente vaso que você deu pra gente hoje. Rei Brás Decorações, muito obrigada pela sua audiência. A Juma, olha só que legal que a Juma fez uma pergunta aqui, ó. No campo da neurociência, tem cores que são mais atrativas para o cliente? Sim, na prática você tem, por exemplo, não é à toa que certas marcas usam o vermelho para trazer um caráter mais apetitivo, né, para os seus lanches, né? Cores pastéis tendem a ser um pouco mais suavizantes em termos de deixar a pessoa um pouco mais no nível mais tranquilo. Isso tem um efeito sobre as emoções muito importante, né? Então, mas aí você falou dessa cor vermelha. Uhum. Tem uma rede de fast food que saiu dessa cor, que era, todo mundo acho que deve saber qual que eu estou falando, que era vermelha e laranja, e agora ela está toda mais indo para um ramo mais premium, indo para uma cor mais escura. Como que é isso? Qual que será então que é a estratégia dela? Bom, eu não sei exatamente. Bom, e aí pode ser uma estratégia de marketing, pode ser né? uma Uma coisa estratégia de premium, uma coisa, deles, uma assim. coisa mais específica. É difícil saber exatamente. O que a gente tem mapeado na literatura, né, e que nas neurociências de maneira mais ampla, é que a cor tem uma influência muito importante, né? Tá. Curiosamente, não especificamente sobre neurociência do consumo aqui, mas a cromoterapia é uma coisa é uma forma de terapia que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Né? Então, assim, tem todo um campo, né, chamado neuroarquitetura, que ele foca basicamente em como os ambientes eles podem promover certos comportamentos e assim por diante. Né? Essa história do vermelho é até meio quase coisa popular, né? Conhecimento popular. Mas... que assim, é uma coisa mais popular, é uma coisa que tem uma energia, né? Que traz uma energia, uma vibração, né? Mas, enfim, eu acho que faz parte aí, Juma, espero que a gente tenha respondido, mas eu acredito que seja cores, dependendo do que você quer, né? Do seu posicionamento, do que você quer vender, tá? A Rebeca também colocou aqui, Rebeca Assis, concordo plenamente com o neuromarketing, até mesmo para poder conhecer o produto, os processos, enfim. Perfeito. Pedro, que legal, Pedro, Thaís, Flávia, obrigada a todos, viu? Tô tentando responder aqui, mas voltar aqui à nossa entrevista. E olha lá, neuromarketing, entra também o marketing sensorial? Bom, são essa nova gama de áreas que estão preocupando com o comportamento, que estão associadas, por exemplo, à percepção. Então, pode-se dizer que sim, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, né? Mas, de fato, é uma área correlata. Né? Tá, tem uma relação. Com certeza. Tá. Né? Então, um campo mesmo da neurociência que é muito estudado é a área da percepção. E... indo para esse campo, né, a gente tem diversos estudos e aqui dicas boas e práticas de como você pode utilizar essas ferramentas, né, ou mesmo esses estudos que já foram mostrando para a gente os 5 sentidos para apoiar a sua marca, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falado ou com certeza passado no shopping, sentido o cheiro de aquela marca de sapatos, por exemplo, que é totalmente marcante. Sim, né? sim. E não é à toa isso, né? Se você pensar que o nosso cérebro ele foi evoluindo, o olfato ele tem a via mais direta de todos os sentidos para o cérebro, saindo sem passar pelo tálamo sensorial e indo direto para o córtex cerebral. Então, assim, e passando por regiões relacionadas à emoção. Então, você consegue promover, se for uma associação positiva com o cheiro da sua marca, isso já foi reconhecido por várias grandes marcas aqui, por exemplo, relacionadas a cosméticos, perfumes ou mesmo joias, sapatos e assim por diante, ou comida, né? Quando tem um cheiro muito característico, isso tende a criar uma memória afetiva que ajuda você a consolidar essa associação positiva com o consumidor. De outra forma, né? Se acontecer alguma coisa ruim, ele associar isso de maneira negativa, é muito ruim, claro. Né? Digamos assim. Em termos do tato, quando você estiver fazendo uma negociação, né, você colocar o cliente, né, numa poltrona mais confortável, né, ele de maneira inconsciente, né, já tende a
entender que está numa situação mais aberta, mais confortável, mais acolhedora, né? E isso favorece que você consiga ter uma relação para favorecer negociações e assim por diante, né? Que mais? Essa dica é muito boa, hein? Bebidas... Muito boa. Perfeito, porque assim, até tem um professor lá do Instituto que ele é professor de neurovendas, basicamente, né? E ele sempre fala, né? Na minha empresa, a gente trabalha aqui, basicamente o cliente ele senta na poltrona mais confortável, né? E o Brasil é um país quente também, né? Sim, então, assim, é muito comum que bebidas quentes, elas estejam associadas a um maior calor humano. Então, às vezes, aquele cafezinho que custa nada, né? Pode fazer uma grande diferença numa negociação. E assim, como eu disse, o país é um país quente. Dá café, às vezes a pessoa está no calor de 30, que nem nos últimos dias aqui, né? A pessoa vai dizer não. Então você dá uma água e depois dá o café. Claro. Né? Então, mesmo quando você... E também é legal você controlar o ambiente, né? Tem vários e vários estudos mostrando, por exemplo, como o ser humano associa, né? Memórias e também situações com um efeito chamado priming, né? Priming sensorial. E coisas muito sutis acabam mandando mensagens que ele utiliza para tomar decisões. É por isso que faz sentido você fazer comerciais, porque às vezes a pessoa nem percebeu aquilo de maneira tão consciente ou tão atenta, mas como a gente disse, né? Só apenas 50 bits você consegue processar por segundo de 11 milhões que chegam até você. É muito, né? É muito então pouco. Tem muita coisa que está aí que está influenciando o comportamento de maneira inconsciente. Então, olhar para isso, preparar o ambiente, por exemplo, você coloca um ar-condicionado um pouco mais baixo, né? E dá uma bebida quente, tende a ajudar a pessoa a se sentir mais acolhida, né? Porque somos seres sociais, né? E o nosso cérebro ele foi moldado a entender certos padrões que quase de maneira inconsciente e a partir disso chegar à sua consciência somente aquilo que é mais importante. Só que muitas vezes o cérebro até já meio que praticamente decidiu por você, né? E você vai tomar essa decisão. Né? Outro ponto interessante. Então a gente falou do olfato, do tato, do paladar. Perfeito. Tá faltando a visão, faltou a visão. E a visão? Um ponto muito interessante, né? Você, por causa dessa questão chamada priming, né? Então às vezes você tem um comercial, alguma coisa muito simples, que a pessoa nem percebeu de maneira consciente, pode ajudar ela a tomar a decisão e comprar depois. Simples. Mesmo que seja dias depois, horas depois, minutos depois. Então, assim, até um cuidado que a gente toma na hora de fazer pesquisa é que a sala seja o mais neutra possível, para evitar esse tipo de influência, né? Agora, na sua loja, por que não? E o som, né? Falta o último, né? Falta o som. Vocês já perceberam que quando você entra nas lojas de departamento, cada uma tem uma música, uma que são mais agitadas, outras que são mais lentas, devagar. Supermercado, né? Que usa bastante. Uns que não, mas um que usa bastante. Perfeito. Acho que as pessoas sabem. Que lugar que deixa a gente feliz, né? Que até usa aquele jargão, né? Seja feliz. Exatamente. Esse é o ponto. Utiliza até isso, né? A felicidade, cliente feliz, enfim. Percebe que é muito mais do que a palavra em si, felicidade, ou só a frase, o slogan, é muito pouco. Dá para ser muito além, né? Digamos assim. Propiciar uma experiência completa para a pessoa, né? O próprio Igor ele fala, né? Nós com os vendedores estamos provendo o melhor, emoções positivas, as melhores emoções para os clientes através dos nossos produtos, né? Então assim, ter uma perspectiva ética, ter uma perspectiva de fato de promover isso tende a fidelizar o cliente. Mas voltando um pouco para a questão do som, só para finalizar esse raciocínio, né? É importante eu ter na minha estratégia saber que tipo de experiência eu quero trazer para o cliente. Se meu produto é mais caro e eu quero que o cliente fique, toque, né, consiga ter uma experiência mais completa, então é melhor colocar uma música mais lenta, mais clássica. Se eu tiver, por exemplo, aqueles restaurantes que eu quero promover uma experiência muito mais do que, sinceramente, só uma comida, né? Então, que elementos eu posso usar para ajudar isso? Por exemplo, colocar uma música típica, fazer decoração nesse sentido. E ao mesmo tempo, se eu quero que seja uma coisa mais dinâmica, rápida, porque o ticket é baixo, coisa do tipo, né? Colocar uma música um pouco mais rápida, agitada, que tem uma associação cultural também, às vezes, com a pessoa. Sim. Isso tudo tende a promover. Eu acho que tudo isso que você falou, né, o marketing sensorial aliado ao neuromarketing, esse grande estudo,
Eu acho que tudo isso que você está falando entra na questão da hospitalidade, do bem receber, do bem acolher. Eu acho que todo mundo gosta de ser bem atendido, gosta de ser bem, né, chegar numa loja, ser bem atendido, ser bem recebido. E todas essas estratégias que o Henrique acabou de falar, elas podem facilmente serem colocadas no seu empreendimento, no seu negócio. A gente, claro, está na pandemia e tudo mais, mas isso também a gente consegue fazer nas redes sociais, ser acolhedor, ter atenção numa resposta, falar um bom dia. Tudo isso faz com que a gente se sinta bem, faça com que o nosso cérebro processe isso de uma maneira positiva e que você venha, no final, a ter um lucro, né? A ter uma venda, que é tudo isso que a gente quer no final, né? Todo mundo somos empreendedores, somos empresários. No final, a gente quer o lucro, claro. Então, não é questão... Eu acho que hoje foi muito legal, Henrique. Eu quero muito te agradecer por essa aula que você deu pra gente. Imagina. Porque eu acho que, primeiro, desmistificou essa questão da manipulação, que eu acho que muita gente tinha, que o marketing, que a gente manipula. Não, a gente tem a questão de atrair o consumidor. Eu acho que isso é o mais importante que você falou. E eu quero muito te agradecer, porque você viu, foi rápido, mas acho que você conseguiu dar uma mega de uma aula. Eu quero muito agradecer vocês. A gente vai responder todas as perguntas. Siga a gente no Instagram, @elasconectam, @IBN_Brasil. Eu quero muito agradecer vocês. Até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Foi ótimo.